Mas tem algo nessa palavra de hoje que eu queria ter um tempo depois para ministrar com vocês. Eu não vou ter, a gente não vai ter. Mas eu tenho algo que está queimando meu coração, eu queria que você abrisse o seu coração para isso. Eu queria falar sobre o tema sede de Deus hoje, eu queria falar sobre derramamento do Espírito Santo de Deus. Tem duas prerrogativas que eu queria falar, isso é o centro de qualquer igreja, eu queria que você prestasse muito atenção no que vai ser ministrado. Dois textos que eu vou abrir, o primeiro é Êxodo capítulo 33, verso 15 e 16, e o segundo já deixa na agulha 1 Crônicas 13, e aí eu vou ler o capítulo de 1 Crônicas 13. Então, Êxodo capítulo 33, 15 e 16, e depois 1 Crônicas 13. Eu vou ler. Êxodo 33 diz assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Bom, esse é um diálogo de Moisés com Deus. E aqui a história é a seguinte: o povo de Israel tinha sido libertado do Egito e Moisés estava conduzindo ele do Egito a essa terra que Deus tinha prometido a eles, que manava leite e mel. As bênçãos estavam nessa terra. Então, Moisés estava nessa condução e o povo de Israel, povinho difícil. Nossa, povo difícil mesmo, idólatra, povo que Deus mostrava um monte de coisa para eles, coisas maravilhosas, milagres e tal, e eles erravam logo em seguida. Difícil, difícil. Chegou uma hora que Deus encheu a paciência. Esse texto que a gente está lendo aqui, Deus encheu a paciência de Israel. Chamou Moisés no canto e falou assim: Moisés, olha só, não aguento mais esse povo aí não, esse povo é muito desobediente. E Deus fez um trato com Moisés e Moisés não aceitou, que é esse texto que a gente está falando. Deus falou assim, o que Deus fala assim: você pode ir, mas eu não vou com você não. Pô, mas daí vai ficar difícil. Não, olha só, deixa eu falar. Você pode ir, Moisés, vai com o povo, vocês podem ir. A terra que eu prometi para vocês está separada, ou seja, as minhas bênçãos, vocês não vão perder. Estão lá, a bênção está lá. Além da bênção estar lá, eu vou mandar anjos com vocês não vão ficar desprotegidos. Mas para mim não dá não. Aí Moisés falou algo interessante para o Senhor, que foi o que a gente acabou de ler. Moisés falou: se você não vai, nós não vamos. E olha que foi o argumento para Moisés não sair. E esse argumento que eu quero chamar a atenção, que eu acho que esse é o diferencial. Nós não vamos, não é porque só que você não vai não, porque olha o que Moisés falou. Versículo 16, na parte B, olha: que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos? Ou seja, aqui tem um princípio importante. O cerne da questão aqui, o princípio que Moisés elenca aqui e nos ensina, é que o que nos distingue, o que faz o povo de Deus ser diferente de todos os outros povos, é a presença de Deus conosco. É a presença de Deus conosco. Não é a terra que ele pode dar, não é a proteção que o anjo pode dar, não são as bênçãos, não é uma vida estável, não tem nada disso. O que nos distingue, o que nos faz diferenciado em relação aos outros povos, se chama presença de Deus. Agora você vai pular centenas de anos à frente. Pulou à frente, nós vamos chegar aonde eu quero chegar. 1 Crônicas capítulo 13. Aqui quem estava no comando de Israel era Davi. Davi estava à frente, pegou o bastão de Saul. Vocês lembram, Saul não foi um rei bom não. Saul não foi legal não. Ele pegou o bastão de Davi, de Saul, Davi pegou, e olha como ele encontrou o reino. Ele encontrou um reino meio devastado, um reino passando por muita dificuldade, decadências espirituais, morais, econômicas, tudo. Saul, ladeira abaixo. Em 1 Crônicas 13, de 1 a 4, olha o que acontece. Qual foi a primeira ação de Davi quando assumiu Israel? Vou ler. Depois de consultar todos os seus ofícios, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós.
Olha o que ele foi fazer, a primeira ação. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. A arca era presença de Deus, era sinônimo. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bem a todo o povo. Agora prestem atenção aqui. Moisés disse lá atrás, centenas de anos atrás, disse assim: o que nos destaca é a presença de Deus. E centenas de anos depois, a manifestação física da presença de Deus é a Arca da Aliança. E sabe o que o rei Saul fez com ela? Nada. Saul não fez absolutamente nada. Durante o reinado do rei Saul, o povo não se importou com a presença de Deus. Muito pelo contrário, Saul inclusive até abriu mão da arca. A arca estava na casa de Abinadab. Estava longe de Israel. A presença de Deus foi literalmente terceirizada. Foi colocada para o lado e Saul falou assim: eu consigo dar conta desse negócio sozinho. A presença de Deus, no máximo, poderia ser um artigo, uma arca, um artigo, um móvel que estaria decorando ou estaria num armário. Foi exatamente o que aconteceu durante o reinado de Saul. O povo não se importou com a presença de Deus. E sabe o que aconteceu com Israel? Um declínio em todas as instâncias sociais. Economicamente, moralmente, politicamente. O fim de Saul, ele morreu se jogando em uma espada, e todos os seus filhos foram mortos. Um fim trágico para quem esqueceu da presença de Deus. E eles esqueceram da presença de Deus. Ah, meu querido, deixa eu te falar. Na história da Bíblia, a história da Bíblia parece que são retratos montados dos nossos tempos. Parece que assim como na história, uma das vertentes filosóficas da história é que a coisa se repete. E aqui é exatamente isso. Parece que a história volta à sua tona. Parece que esses retratos montados nos nossos tempos são um tapa na cara da gente aqui hoje. É como se Deus estivesse falando para a gente: acorda, você está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Só que de uma forma diferente. E essa história continua sendo verdade. O que pode fazer a diferença na vida de alguém, o que nos diferencia é a presença de Deus. E também continua sendo verdade que muitos não se importam com essa presença. Mas com Davi era diferente. Quando Davi tomou posse do reino, a primeira coisa que ele fez é perguntar: cadê a presença de Deus? Porque não dá para eu governar sem ela. Cadê a presença de Deus? Onde essa presença de Deus está? E ele foi procurar e ele descobriu que ela não estava mais entre eles. Estava onde? Lá na casa de Abinadab. Não tinha nada a ver com eles. Não estava mais entre eles. E ele foi buscar a arca. E porque ele sabia que a sua vitória estava lá, ele falou: eu vou até lá e eu sei que isso vai nos diferenciar de outros povos, como assim disse Moisés. E o texto continua no versículo 5 de 1 Crônicas 13. Acompanha comigo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Observem. Continuando. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por duas pessoas, Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso,
levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Observem, Gate, um gatita. Vocês lembram de mais alguém que era gatita? Não é gatito não, né, minha gata? Não. Então, eu vou lembrar vocês, mais um gatita. O Golias. Ou seja, o que eu quero dizer com vocês? Que a casa de Obed-edom era uma casa de um gentio. Não era um judeu. Foi onde a arca parou, onde deu. E melhor, ela não só parou ali, como quem morava na beira da estrada não era gente rica. Porque quem morava na cidade era gente mais rica porque tinha proteção. Na beira da estrada não tinha. Olha quanta coisa. A arca caiu na casa de Obed-edom por acaso. Um cara não judeu. Vocês vão ver o que aconteceu com a vida de Obed-edom. Um cara não judeu, um cara pobre, marginalizado socialmente, provavelmente. Pobre, dificuldade. E olha o que aconteceu a partir daí. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E a consequência, o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Bom, Davi reúne os israelitas e fala, nós vamos buscar a arca do Senhor lá em Abinadab. Foram buscando, diz o texto, que eles voltaram celebrando, eles voltaram dançando. Só que eles não se atentaram a algo importante, o como levar a presença de Deus. A gente aprende, tem um jeito. Eles não foram conferir nas escrituras qual era a forma certa, não foram. O que aconteceu foi que eles colocaram no carroção de boi como se terceirizando a forma de carregar a presença de Deus, tirando sobre os ombros o que lhes era e nos é imposto. Que cabe a nós. É sobre isso que falaremos, como carregar a presença de Deus. E o que aconteceu a partir dali foi que eles botaram num carroção de bois e terceirizaram, e até que o boi estava carregando, num determinado momento ele trupicou. No que tropeçou, usar boa intenção, pô. Estava errado? Eles queriam trazer a presença de Deus, estava fazendo certo. Usar foi tentar amparar. Quando amparou, o que aconteceu? Ele foi fulminado diante dos olhos de todos. Davi ficou com medo. Com temor, ele falou, eu não vou carregar esse negócio para dentro de casa, eu não estou preparado para isso não. E ele olhou, parou aonde? Na frente de uma família, Obed-edom, tocou lá na porta. Você pode ficar com a presença de Deus? Obed-edom, mesmo com medo, mesmo com tudo, ele falou assim, é a presença de Deus, não posso dispensar. E diz o texto bíblico, que eles foram tão prósperos, que em 3 meses a vida deles mudou. A arca ficou lá só 3 meses, depois Davi foi atrás, lógico, besta nem nada. 3 meses começou a acontecer, o campo começou a produzir, a prosperidade chegou naquela família, alguma coisa aconteceu. Existem 2 parâmetros aqui, um que gera maldição de carregar a presença de Deus e outro que gera bênção. Vocês estão percebendo? Eu só estou tentando desmiuçar que a gente vai entrar nesse negócio que vai entender. O que de fato acontece. A pergunta desse texto aqui é como que faz para trazer a presença de Deus? E o que a gente aprende com Davi sobre isso? E a primeira coisa que eu queria destacar é que para trazer a presença de Deus, só boa vontade não basta. Só a sinceridade não basta. Mais uma vez, para trazer a presença de Deus, só boa vontade não basta. Olha o que aconteceu aqui. Davi estava sendo sincero. Tinha boa vontade. Ele reconheceu que o grande problema de Israel não era ter a presença de Deus, mas era não ter a presença de Deus, mas ele cometeu um grave erro. O grave erro de Davi, ele carregou a presença de Deus do jeito que ele achava que tinha que carregar. Do jeitinho dele. Ele construiu um carroção e começou a trazer. E terceirizou a carregar a presença de Deus ao que inclusive ele poderia, ao que era posse dele, ao que não cabia a ele, mas ele terceirizou. O boi estava carregando a presença de Deus. Ele não foi na palavra para ver o jeito certo de carregar a presença de Deus. Sabe, gente? Tem muita gente que quer trazer a presença de Deus, mas de qualquer jeito. Mas Deus diz, tem uma maneira de trazer a presença de Deus. Sabe qual é ela? É no ombro. O jeito certo. A arca do Senhor, de acordo com o que foi falado no Pentateuco, ela não poderia ser tocada por pessoas. Tinha uma argola, um varão que passava nas 2 argolas aqui, outro varão que passava nas 2 argolas aqui, e os 4 pessoas, uma de cada canto, eles suspendiam ela no varão. E a partir dali, eles começavam a carregar. O que o texto está falando aqui? Para trazer a presença de Deus por diversas vezes, nós precisamos suar a camisa. Ter a presença de Deus
Dá trabalho. Gente, tem gente que tem Deus, mas não tem a presença. Guarda a arca dentro do armário. Tem Deus, mas guarda a arca dentro do armário. Terceiriza a arca para outro carregar. Sabe qual é a casa de Obed-Edom? Talvez a casa do seu líder de célula, a casa do teu pastor, da mulher de oração que você pede para orar. A presença de Deus como gestora da sua vida, como aquilo que te diferencia, como disse Moisés. Não, eu não quero saber das bênçãos, eu não quero saber da terra que mana Netinel, nem com o anjo. Eu quero saber do Senhor. O que me diferencia é o Senhor. É sobre essa presença que eu estou falando. Carregar a presença de Deus dá trabalho. Tem gente que acha que carregar a presença de Deus é abrir a Bíblia lá no Salmo. Como é que é aquele Salmo que deixa lá? Salmo 91. Não tem um Salmo. É o 91, né? Salmo 91 é tipo agouro, sabe agouro? Tipo isso. Falta acender umas velas ali depois. Tem gente que acha que bota um louvor. Tá certo, muito mais que isso. Gente, a presença de Deus não é um mecanismo qualquer ritualístico. Não tem a ver com isso. Eu mesmo é que trago, eu faço o meu trabalho. Significa que eu acordo cedo. Significa que eu busco ao Senhor no secreto. Significa que eu tenho uma vida íntima com Deus. Eu não terceirizo a Obed-Edoms. Não terceirizo os Abinadabes. Ter uma vida submersa que só Deus vê. Isso é presença de Deus. Aquilo que só Deus vê e que transborda para fora. Se você não tem nada no secreto, como é que você quer ter aqui fora? Mais que isso, como é que você quer resultados no visível se você nunca buscou onde ninguém vê? Trazer a glória de Deus dá trabalho, foi assim com Davi. Foi. No início Davi fez do jeito que pensava, deu tudo errado. Mas quando ele fez do jeito certo, todos foram abençoados. Sabe quando isso começa a acontecer para Davi? Sabe quando isso começa a acontecer? Quando ele entende que havia um padrão de Deus. E atenção a isso, existe um padrão de Deus. Deus, e esse é o padrão, Deus não vai dar valor ao que você não dá valor. Deus não vai dar valor ao que você não dá valor. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, ele disse o seguinte: nunca dê pérola aos porcos. A gente conhece, ficou um dito popular, mas foi Jesus que falou isso. Nunca dê pérola aos porcos. Deus diz, eu não vou dar pérola a quem não valoriza isso. Queridos, Deus não dá valor ao que eu não dou valor. Bom, depois de ver o quanto a arca trouxe prosperidade para a casa de Obed-Edom, Davi, que não era bobo nem nada, foi buscar a arca de novo. E agora ele faz da maneira certa. Sabe como é que era a maneira certa? Ele bota a arca numas varas, os levitas levantam, só os levitas levantaram a arca. O pessoal voltou fazendo festa, mas levantaram a arca. Quando levantava a arca, eles davam 6 passos. Botavam a arca no chão, sacrificavam ao Senhor, adoravam o Senhor, faziam o altar de adoração. Levantava a arca, 6 passos, botavam no chão, sacrificavam ao Senhor, levantavam o altar de adoração. Eles fizeram isso por quilômetros. Quilômetros, olha que coisa incrível. Não tem jeito, fazendo adoração por quilômetros para levar a arca que era a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou em Jerusalém, olha a história, uma história dificílima de entender, mas olha o que aconteceu. Sabe o que Davi fez? Davi não fez um grande templo, Davi fez uma tendazinha. E observem isso. Davi fez uma tendazinha, um negocinho de lona. Mas ele não só fez essa tendazinha simples, ele não era um palácio, era algo simples. Mas toda noite ele fazia algo. Ele acabava o seu expediente, pegava a sua harpa junto com os levitas e eles passavam a noite adorando ao Senhor. A noite buscando a presença do Senhor na frente da arca, dizendo que o Senhor era algo mais importante. E agora nós vamos centenas de anos à frente. Lá em Atos capítulo 13, olha o que Atos capítulo 5, olha o que o texto fala sobre essa tendinha que Davi fez. Deixa eu te falar antes, construíram várias coisas para o Senhor Israel. Essa foi a primeira tendinha.
Depois dali veio, quer dizer, teve o tabernáculo antes, depois teve essa tendinha de Davi, que a arca estava lá, a presença de Deus estava lá. Depois eles construíram o templo, o filho de Davi construiu o templo de Salomão. Esse templo, ele foi expandido de forma faraônica com Herodes. O templo de Salomão foi destruído pelo Império Babilônico. O templo de Herodes foi destruído pelo Império Romano. Os dois foram destruídos. Templos incríveis para a presença de Deus estar. Mas olha do que Deus lembrou lá em Atos capítulo 15. Deus fala assim: depois disso voltarei. E olha o que vai acontecer lá em Atos. Depois disso tudo que já passou. Reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Olha que legal isso aqui. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. Percebam. Essa é uma realidade incrível. Jesus não restaurou o templo de Salomão. O templo de Herodes, inclusive, ele profetizou que ia cair. Era o contrário, o templo de Herodes. Mas o que Jesus quer restaurar é a tenda de Davi. Deus está falando assim: o que me agradou mesmo, gente, de verdade, sabe o que é? Sabe o que foi? Foi aquela tendinha lá. Porque naquela tendinha tinha alguém que me dava valor, alguém que me tinha por herança, alguém que me tinha por diferencial. A presença é o diferencial. Vamos aprofundar mais. Quando Davi chegou com a tenda, e chegou no lugar, e ele fez a tenda. Davi, ele construiu mais do que um lugar para a presença do Senhor estar. Ele fez parte da dinâmica e rotina da presença. Davi preparou o lugar, não apenas colocou a presença lá, mas Davi criou, e essa é a palavra, que é uma palavra que agora eu quero falar, um grande parênteses doutrinário para a nossa igreja. A palavra que nos cabe nesse momento é: a presença do Senhor não apenas precisa de um lugar, mas nós precisamos preparar uma atmosfera para a presença. Uma atmosfera, essa é a palavra. Tem que haver um ambiente. Deus não age em qualquer ambiente. Por exemplo, quantas pessoas vêm para a igreja e falam: eu quero a presença de Deus, e não soltam o celular? Quantas pessoas vêm para a igreja e não param de olhar a roupa, e reparam nas coisas, e saem da igreja e vão almoçar, e quando vão almoçar, sabe o que acontece? Sabe qual é o cardápio? Pastora milanesa e a mensagem de domingo e o ministério de louvor. Ensopado de ministério de louvor com pastor milanesa. Meu querido, e a presença onde fica? E a presença de Deus onde fica, meus queridos? Deus não se manifesta num ambiente desses. Se quisermos que Deus faça algo, tem que haver uma atmosfera da presença dele, um ambiente proativo e não passivo. Um ambiente sim de guerra, porque a Bíblia fala que se a gente for contra as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Muitas vezes nós somos passivos, nós temos uma mentalidade de consumidores. Gente, nada prevalece contra a igreja do Senhor que avança. Proatividade, não passividade. Queridos, milagres acontecem quando a igreja do Senhor entende que lutamos juntos com Deus para a libertação de pessoas. É responsabilidade da igreja trazer uma atmosfera de milagres. Nós não podemos querer trazer a presença de Deus e ter uma postura bacana, sabe? Eu não posso querer trazer a presença de Deus e continuar socialmente aceitável. Deixa eu explicar. Eu sou um lorde, sem emoções. Estou acima dessas basicalidades sensoriais. Traduzindo, esse povo fica chorando, nada a ver. Esse povo que fica de joelho aí, isso quer aparecer.
Ei, deixa eu falar um negócio para você. Quando Davi entrou com a arca do Senhor em Israel, ele tira a sua roupa de rei. Isso que o texto fala, gente, atenção a isso. Ele tira a sua roupa de rei, ele bota um aventalzinho igualzinho o povo que estava entrando, a mesma roupa, um aventalzinho de sacerdote, e ele pulava dizendo assim: o melhor lugar que eu posso estar não é como rei, mas eu sou aquele que promove a adoração à arca, a adoração à presença de Deus. Davi entra e pula e adora, e sabe o que acontece? A sua esposa Mical, filha de Saul, fala: bonito, tu se mostrando aí para suas concubinas. Exatamente, bonito. E Davi entra em Israel e a sua mulher o recrimina e fala: que papelão. Deixa eu te perguntar um negócio, Davi. Ei, Davi, quando você está adorando alguém já falou de você? Que vexame. Alguém já falou de você assim, levantando a mão, chorando, e ele ficou ajoelhado, ficou pulando. Para que isso? Para que isso? Deixa eu falar um negócio. Quem fala assim nunca sentiu a presença de Deus aqui dentro. Não sabe o que é. Não sabe o que é o coração pegando fogo. Sabe qual é o problema? Por diversas vezes vou falar aqui, a nossa história diz o jeito certo que Deus se manifesta. Gente, não seja idólatra da sua história. Deus, uma vez eu fui na igreja, Assembleia de Deus do Reteté. Cheguei lá, eu sou batista, né, gente? Assim, não vou me definir, não. Assim, estou aqui, inclusive, para criticar isso. Mas o pessoal fazia negócio e olhava para mim para saber o que eu ia pregar. Tipo assim, para ver qual era. Tinha uma forma de fazer. E aqui do nosso lado, nas igrejas batistas, a gente faz a mesma coisa. Quando o camarada faz um negócio diferente do nosso jeitão, do nosso código social, mais bonito, nosso código social, o cara faz um negócio diferente, sabe o que a gente faz? Ih, meu irmão, sei não, hein? Sei não. No nome de Jesus, vão parar com essa palhaçada. Um Deus que se explica tudo não é grande coisa. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Exatamente isso. Não tem como querer a presença de Deus formatadinha. Não tem. Eu falo para o nome de Jesus para você, prepare para rasgar roupa. Prepare para dar vexame, para ser criticado e gozado. Porque é a presença do Senhor que é a nossa maior diferencial, gente. É nela. Entendam algo, todos que estão aqui hoje. Aqui isso é importante. O texto nos ensina que só temos duas opções diante da presença de Deus. Ou a presença de Deus vai ser um tropeço para a gente usar. O crítico. Aquele que inclusive vai dizer qualquer tipo de manifestação que saia da lógica histórica dele. Usar. Ou a presença de Deus vai ser um tropeço para a gente. Ou a presença de Deus vai ser uma edificação gloriosa que vai mudar a nossa vida. E você vai botar em qual? Para onde você vai escolher? É perigoso a presença de Deus. Ou é uma bênção a presença de Deus. A verdade é, a maioria dos crentes é como Saul. Joga a presença de Deus num canto e só acessa ela quando tem problema. Uma doença, quando precisa de algo. Aí quando você vai ver, ela não está mais lá. Porque voltamos ao princípio. Deus não valoriza o que você não valoriza. Esse é um desafio para você, meu querido. Busque a presença de Deus. Comece a suar a camisa. Coloque a arca de aliança no ombro. Coloca. Pastor, me dá algo prático em relação a isso. Eu vou falar para você. Acorda uma hora mais cedo, cara. Vai buscar, bota o cara no pó. Cara, vocês são que nem eu. Porque eu sou TDAH. Então eu estou orando, Senhor Jesus, não sei o que, abençoa o diabo. Já falei até isso. Porque o negócio vai mudando aqui dentro. Mas eu volto, então, não, tá amarrado, e volto. E eu estou orando, eu leio 50 milhões de vezes. Gente, isso é adoração diante de Deus, isso é suor. Isso é sacrifício. Não tem como
Se não entendermos que o que nos diferencia não é o nosso diploma, o nosso status social, o nosso dinheiro, as nossas posses, se não entendemos isso, que o que nos diferencia de fato é a presença de Deus, nós vamos colocar ela no armário como Saul fez. Ah, meu querido, acorda a meia hora, vai. Outra coisa importante, vá aonde a presença de Deus está. Vai ter o Storm House agora, não vai? Sexta-feira agora. Meu irmão, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá se expor. Se expor ao ambiente de pessoas que buscam o Senhor. Tem a sala de oração aí que acontece 7 da manhã. Como é que é? 7 da manhã e 9 da noite. Cara, entra numa sala de oração dessa. Se você acorda à tarde, entra às 9. Mas entra, faça alguma coisa. Liga para alguém. Quem que é teu amigo de oração? Liga, vamos orar. De vez em quando, cara, tu não precisa sentir, não. Eu não sinto toda vez, não. Oh, arrepio. A gente não. Nós não somos hedonistas. Hedonismo é aquele cara que vive pelas sensações. Nós vivemos por uma convicção de que Cristo é o Senhor. É isso. É isso. Mas nós precisamos nos expor à presença de Deus. Isso é o que faz a gente prosseguir. Não falta um culto por qualquer coisa, o cara ganha um pouquinho mais de dinheiro, compra uma casa na praia e fala, não, eu tenho que descansar com a minha família. Meu querido, você precisa da presença de Deus. E eu não estou sendo legalista, dizendo que se não vier no culto, o diabo vai puxar a tua cama, não estou falando disso. Estou falando que não tem como. Não tem como, se não nos expormos à presença de Deus, nós perdemos o nosso grande diferencial. Tenha sede, fale o dia inteiro. Eu faço isso direto, de vez em quando não sinto nada, mas eu faço, porque eu quero gerar em mim sede, eu já vou falar sobre isso. Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo. Senhor, por favor, me gera sede. Senhor, no nome de Jesus, me usa para tua honra e glória. Senhor, me ajuda a tomar as decisões certas. Tenha sede pelo Senhor. Você fala, você é disléxico que nem eu? De falar sozinho? Fale sozinho, fale sozinho. Deixa as pessoas te chamar de maluco. Eu aprendi isso com a minha tia Ilma. Tia Ilma é que é assim. Fala sozinho direto. Ela está conversando comigo, daqui a pouco ela fala assim, ah, Senhor, não sei o que. Ela falei, tia, tu está comigo, pô. Por que tu está conversando com Deus? É dela. Ela sempre, a todo momento, está identificando a presença de Deus. A todo momento. Tenha cedo. Fale sozinho com Deus. Fale, busque. Bota, em vez de botar CBN, em vez de botar, sei lá, CNN, bota um louvor lá. Eu só quero tua presença. Aquilo vai entrando na gente. Busque a presença do Deus, do Senhor. Conta a história que uma missionária que fez um trabalho muito expressivo numa ilha. Ela chegou nessa ilha e assim, um trabalho maravilhoso. E a tribo, muita gente aceitou Jesus. E aquela tribo foi receber ela. Quando ela chegou na ilha, uma criança trouxe uma flor linda para dar para a missionária. Ela deu aquela flor linda para a missionária. Aí a missionária falou assim, puxa, muito obrigado, pequena. Eu não sei se foi um menino, acho que foi um menino. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado pelo que você deu e tal. Daí, sussurraram no ouvido dela e falou assim, ô missionária, não sei se você sabe, mas essa flor aí, essa flor só dá do outro lado da ilha e é muito perigoso de ir para lá. Muito perigoso. Essa criança vai pegar essa flor para você. Ela passou por um grande risco de vida. Quando ela ficou sabendo disso, ela abraçou a criança e falou, meu filho, muito obrigado, mas não precisava disso. Deve ter sido muito esforço para você chegar do outro lado da ilha e me trazer essa simples flor. Daí a criança falou, realmente, foi muito esforço. Só que você não entendeu que o esforço também é parte do presente. Vocês estão entendendo? O esforço também é parte do presente, gente. O esforço também é parte do presente. Você quer a presença de Deus? Então traga a arca. Pague o preço de trazer nas costas. Com esforço, busque ao Senhor. Esforço de buscar na palavra, de dormir tarde. Esforço de jejuar. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não estou dizendo para emagrecer, não.
Falando jejum de buscar o Senhor. Não, estou em jejum. Jejum, daí no final do jejum bota aquela foto assim de biquinho de lado assim, tá pago. Pô, que jejum que tá pago é esse, pô? De verdade, qual foi a última vez que você fez um jejum e falou assim, cara, eu quero buscar o Senhor. Jejum por quê? Pela presença de Deus. Engraçado que de vez em quando as pessoas fazem jejum. Não tem nada de errado nisso, para conseguir tal coisa. Mas que tal fazer um jejum pela presença de Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? No nome de Jesus, sabe? Se desligue da Netflix um pouquinho. Se desliga do WhatsApp para escutar Deus. E se você não sair desse espiral, você nunca vai ter acesso à presença de Deus. E a segunda e última coisa que eu vou terminar, e muito importante, é que para a gente trazer, a gente aprende com esse texto, e com a vida de Obed-Edom especificamente. Olha que bonito isso aqui. O final da vida de Obed-Edom. Para trazer a presença de Deus, tem algo que nos cabe: provocar em nós mesmos sede por Deus. Mais uma vez eu vou falar. Para trazer a presença de Deus, nós temos algo dentro de nós que é importante. Nós somos os que provocam sede na gente. Nós. Presta atenção na vida de Obed-Edom. Davi, ele viu que Obed-Edom estava prosperando demais depois dos 3 meses. Davi falou, sou bobo que nada, vou buscar essa arca, essa presença aqui para Israel. Foi lá buscar para Obed-Edom. Sabe quando chegou lá em Obed-Edom, falou assim, Obed, eu vim buscar. Vim buscar a arca de Deus. Olha o que aconteceu. Obed-Edom disse para Davi assim, você pode até levar a arca, mas eu e minha família nós vamos juntos. Olha que coisa linda. Nós estamos falando de um gatita, de um cara que nem judeu é, de um gentio. Você pode até levar a arca, mas eu e minha família vamos juntos. Mas Davi deve ter dito assim, cara, mas vocês prosperaram. Vocês estão com posses grandes aqui. Como é que vai ser isso tudo? Isso está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Olha o que Obed respondeu. Você não está entendendo, Davi, eu não quero as coisas. A fonte da minha alegria, da vida da minha família, da alegria da minha família agora é a presença de Deus. Que bonita, olha, gente. Gente, não pensa que terminou isso não. Sabe o que Davi fez? Levou Obed-Edom em família. Depois que ele levou Obed-Edom em família, Obed-Edom chegou em Israel e ele recebeu uma função. Sabe qual era a função de Obed-Edom? A primeira função? Ele se tornou o porteiro oficial da tenda de Davi. É sério! É sério, gente. Vocês têm que ler o texto lá depois. Sabe por quê? Porque ele queria a presença de Deus. Obed-Edom mudou tudo, a vida dele mudou. Ele falou, não, mas ele entendeu, não é o que Deus me proporcionou, é o próprio Deus que eu quero. Aí ele virou porteiro oficial, mas lá no meio, com certeza ele começou a conversar com a galera. Davi ia para lá tocar a harpa, e ele falou assim, pô, cara, me ensina aí. Não sei se foi Davi que ensinou isso aí, sou eu que estou pensando. Mas é verdade que o texto fala que Obed-Edom, ele aprende a tocar um instrumento. E porque aprende a tocar um instrumento, ele é promovido. E agora ele vira guardião da arca. E por último, ele vira ministro de adoração de Asaf. Você pensa que parou aí? Não! Porque ele foi crescendo nessa coisa de buscar a Deus, porque Obed mudou a vida, tá? A família mudou a vida. A gente está falando, gente, pra gente é fácil de entender. Mas a gente está falando, no Antigo Testamento não existia Deus do mundo, existia só de Israel. Vocês estão entendendo que escândalo que é esse negócio aqui? Eu estou falando que o cara responsável pela presença de Deus era um cara que nem podia ter Deus por causa da tradição. E um Deus da graça já vai se manifestando ali, dizendo assim, eu sou para todo mundo, venham a mim, se você tem sede, eu vou dar de beber. E esse homem, Obed-Edom, depois ficou responsável por 68 ministros da tenda do Senhor. Ele ficou, na verdade, o que acontece? Obed-Edom, ele pegou a sua vida, da sua família e encaixou na arca. Encaixou na presença de Deus. E tudo que ele queria agora, a partir de agora, era fazer a sua vida. Tem a ver com a própria arca, com a presença, tem a ver com a presença de Deus. Obed-Edom sabe o que ele está mostrando para a gente? Que ele queria mais.
sempre mais. Ele queria mais da presença de Deus. Tudo que ele fazia era para ter mais de Deus. As terras, o que ele poderia ganhar, não importam mais. Ele queria era a presença de Deus. A palavra aqui é sede, que é o que a gente provoca. Não tem a ver com Deus. E eu vou dar uma equação daqui a pouco. Preste atenção nisso. A palavra aqui é sede. Se queremos a presença de Deus, precisamos gerar em nós mesmos sede. Sede. Jesus já nos ensinou. Na festa dos tabernáculos, no último dia, ele se coloca na frente do pórtico do templo e ele diz isso assim, ó: se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, não adianta. Se alguém tem sede, ou seja, porque ele não provocou, até pode provocar, mas a sede é papel nosso de provocar. Você tem sede, vem. Percebam, a sede é o nosso papel de gerar. E ele promete pra gente: venham a mim e bebam. Ele vai nos saciar. Não depende de ninguém, depende só de você, meu querido. Dificilmente você vai ter sede. E atenção, se você estiver sentado aqui num culto, dificilmente uma atitude passiva. Mas se eu chegar para você, para a semana que vem, e falar assim: ei, fulano, você prega no meu lugar, domingo que vem? Você vai ficar desesperado. Você vai falar: meu Deus, eu preciso buscar. Meu Deus, eu preciso buscar. Eu preciso gerar sede em mim, para que eu seja saciado, para que eu possa transbordar. Vocês percebem essa forma de gerar sede? Isso vai te gerar sede. Afinal, você precisa da água para transbordar para as pessoas. Se você receber uma oração, dificilmente você vai ter sede. Você pode ser abençoado e tudo mais. Mas e se você for a pessoa que vai orar para que pessoas sejam libertas? Sede. Isso vai te gerar sede. Se você for a uma célula, dificilmente você vai ter sede. Você vai ser bem tratado, vai ser uma grande bênção, você pode ser abençoado, mas dificilmente sede mesmo você não vai ter. Mas e se você liderar uma célula? Sede. Sede. Você percebe, gente? Agora vem o grande lance. O segredo do derramamento do Espírito é nos expormos a ambientes que nos gerem sede. É nos arriscarmos em ambientes que nós não sentimos seguros, porque isso vai nos gerar sede. É nos desafiarmos ao novo, isso gera sede. É sairmos da zona de conforto. E a equação da sede, qual é a equação da sede que vai gerar a presença de Deus? É a seguinte, olha: responsabilidade assumida que te tira da estabilidade, te gerando insegurança. Primeiro passo: responsabilidade assumida que te tira da estabilidade, te gerando insegurança. Insegurança te gera dependência de Deus e sede. E como último, dependência de Deus gera em você um derramamento incomum do Espírito de Deus. Gente, a gente está falando de algo central. Algo importantíssimo. Existe algo que lhe cabe: gerar sede. E se você quiser ter sede, você tem que descruzar os braços e parar no nome de Jesus de ser passivo. Se arrisque. Se você, cara, você não vai ter. Eu acabo o culto aqui doido para beber água, sabe por quê? Porque eu vou para um canto, vou para o outro. E eu que sou maratonista agora, eu termino de acabar o negócio, eu sou mesmo. Aqui, ó, joguei bola esse domingo, ontem, gente, eu não vou me envaidecer para falar o que foi ontem, não. Corri, no final, o que eu fiz? Cara, peguei água, eu fui beber. Se eu não provocar escassez, a presença de Deus só vem se a gente provocar escassez. Se eu não provocar escassez, não tem por que beber, porque não dá sede. No nome de Jesus eu falo algo para você hoje: pare de ser passivo, abra uma célula, comece a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão do lado. Vocês vão ver tanta gente precisando de Jesus, você vai falar: eu preciso de Jesus. No final das contas eu vou falar um negócio para você: líderes de célula são as pessoas mais abençoadas com a presença de Deus, porque precisam buscar para que outros possam ter o derramar do Espírito. Abra um alfa, lá você vai ver um monte de gente pedindo socorro. Você vai buscar sede.
No nome de Jesus, saia da sua inércia, vá para lugares, seja culto, estourme. Agora os nossos jovens estão pegando fogo, galera. Os nossos jovens estão pegando fogo. Vocês estão vendo um monte deles aqui que não estão aqui hoje. Sabe por quê? Eles estão lá na prova do Enem agora, com o Beyond Mission, estão orando pelo povo, entregando caneta, dizendo se esqueceu alguma coisa. Tá com medo, vem cá, quero fazer uma oração. Então profetizando bênçãos sobre o povo que vai vir. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se mete num desses grupos aí, gente. Gere sede no seu coração, no nome de Jesus. Se expõe a novos desafios no Senhor. Bom, há 2 semanas atrás eu fui um poeta. Quantos lembram disso? Quantos gostaram da poesia? Obrigado. Hoje eu vou ser um contador de parábola. Eu fiz a parábola. A parábola é a parábola da fogueira. Faz o seguinte, faz essa música em dó maior, para mim. Obrigado. A parábola da figueira. Atenção. Quando eu era criança, meus pais sempre me levaram para a casa do seu Valentim, em Suruí, um município do Rio de Janeiro. Uma vez cheguei lá e todos estavam falando sobre uma imensa fogueira que acenderiam no final do dia. Fariam comidas típicas e abririam as cadeiras para estar em volta do calor aconchegante que só uma fogueira quentinha pode proporcionar. Uma coisa eu sei: quem nega uma fogueira numa noite fria? Ninguém. Como toda criança, eu e meu irmão ficamos o dia inteiro ansiosos para ver aquele monte de pilha de madeira pegar fogo, enquanto o pé de moleque era servido e os marshmallows seriam feitos no bafo daquele calor. Um cenário perfeito. Uma noite perfeita. Levítico capítulo 6 diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Mantenha-se o fogo continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Convenhamos, sem uma fogueira constantemente acesa, é impossível viver na vida que se torna uma noite fria existencial. Sem fogo, sem o calor do Espírito que queima continuamente, definhamos. Todo mundo precisa de uma fogueirona santa. Percebam que a constância do fogo é um trabalho nosso. Nós somos responsáveis por alimentá-lo. Mantenha o fogo aceso. Diz a física que o fogo não se sustenta sem 3 elementos: combustível, comburente e ponto de ignição. Tanto o homem quanto Deus têm um papel fundamental em fazer pegar fogo e manter a chama acesa. O combustível é o que podemos contribuir na formação da fogueira. O comburente é como Deus contribui. E o ponto de ignição? É o momento perfeito onde o céu invade a terra. O oxigênio interage com a madeira. O coração de Deus invade o coração do homem. O momento do encontro entre o que é fruto do nosso esforço e fruto do amor de Deus. Tinha uma brincadeira de criança que era chamado cavaca. Era um balão feito de uma folha de jornal. Eu amava brincar disso. Dobrava o jornal e acendia. O jornal pegava fogo e subia, mas logo apagava o fogo e caía. Nunca consegui com que aquele balão fosse tão alto. Foi nesse momento que aprendi que para que o fogo não acabe rapidamente, era necessário que tanto combustível quanto comburente tivessem em proporções iguais. Lembro que era jovem e algo dentro de mim apontou que precisava estar exposto à presença de Deus. Aí comecei a buscar a Deus e estar exposto a esse comburente, ao vento. Saía desses ambientes oxigenados da presença de Deus, cheio de fogo, ambientes oxigenados, cheio de fogo eu saía, subindo alto. Mas como na brincadeira da cavaca, logo se apagava. Faltava o que queimar, faltava o que me cabia nesse contrato. Aí resolvi investir no combustível. Fui para o seminário, estudar a Bíblia, as línguas originais do texto bíblico, história da igreja. Quanto conhecimento, quanta lenha para queimar. Saía de lá com um tanque cheio. Mas eu era uma carcaça cheia de combustível e pouquíssimo comburente.
Eu já não me expunha mais com frequência aos lugares oxigenados da presença de Deus. Faltavam encontros. Até tinha lenha, mas me privava de ir a lugares arejados. Eu buscava sem perceber a minha própria asfixia. Deus é espírito, e espírito no grego é pneuma, é vento. Mais do que isso, é oxigênio. Deus é comburente. Deus é comburente. Como ter fogo se só tem combustível? Como ter fogo se tem um pouco combustível? O fogo deve arder sobre o altar continuamente e não se apagar. Assim, a fogueira da minha infância, lá do seu Valentim, a noite chegou. Os marshmallows estavam prontos para serem assados. Os pés de moleques prontos para serem devorados. Chegou o grande momento. Afinal, é fogo que nós queremos. A madeira estava montada, o ambiente denso com a pneuma. Só nos faltava uma fagulha, um ponto de ignição. A fogueira foi acesa. Depois é só diversão. Comer pé de moleque, comer marshmallow e aproveitar o quentinho que só a fogueira pode nos proporcionar. Ei, apresente combustível. Se exponha ao Espírito. A promessa é dele. Ele vai fazer pegar fogo. Ele vai fazer pegar fogo. Apresente combustível. Sede, apresente combustível. Ele vai fazer queimar. Gere sede, gere sede, gere sede. Esse é o meu sonho. O meu sonho pra gente, eu sonho com cada crente saindo daqui hoje portando a arca de Deus. A arca de Deus, a presença de Deus, pagando o preço, carregando a arca nas costas, às vezes sendo criticado, perdendo negócios bons, sendo careta, mas carregando a glória de Deus e não abrindo mão. É a presença de Deus que faz a diferença na gente. Esse é o meu sonho, gente sedenta por Deus, que quando está mais ou menos fala, eu preciso de mais sede, então eu vou correr, porque eu preciso beber água, eu preciso buscar o Senhor. Esse é o meu grande sonho, mas por favor, no nome de Jesus, eu só te peço uma coisa para essa manhã. A partir de hoje, Saul aqui não. Saul aqui não. Saul não se importava com a presença de Deus. Ele escondeu a presença de Deus. E eu falo no nome de Jesus para vocês hoje, que sejamos uma geração de Davi, que diz sim para o Senhor, e diz que nada podemos fazer sem Ele. Davi aqui sim. E eu tenho certeza que se Davi estivesse aqui, e uma canção como essa que a gente vai cantar agora fosse entoada, Davi abriria sua voz e cantaria em pulmões para fora e glorificaria o Senhor. Davi ia berrar na presença do Senhor e ia dar o seu melhor. É isso que eu quero nesse momento. Eu quero que nós façamos, se quiser, por favor, pode tirar esse negócio daqui. Por favor, nós vamos fazer um ato profético nesse momento. Nós vamos cantar uma canção. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sede, esforço. E nós vamos fazer um apelo nessa manhã para a nossa igreja. Uma igreja que entende que o que nos diferencia é o Senhor. Nós vamos cantar essa canção e eu te peço, dê o seu melhor. Diga, está preparado aqui a minha vida, Senhor. Nós queremos te entronizar, entendemos que o que nos diferencia é a sua presença. Cante, diga assim ao Senhor, diga Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora, e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que
ato profético que nós vamos fazer agora. Se você entende que o que te distingue é a presença do Senhor, se você entende que você precisa de sede pelo Senhor, eu te convido nesse momento, nós como uma grande igreja, nós vamos vir aqui à frente, nos ajoelhar diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero a sua presença, eu quero a sua presença, eu quero sede de ti. Sai do seu lugar, vamos cantar: só tu és santo, só tu és santo. Santo Deus, santo Deus, só tu és santo. Dizer: eu tenho sede, sede, sede pelo Senhor. Diga ao Senhor hoje, dizendo assim: eu quero, Senhor, é a sua presença, Deus. Só tu és santo. Como outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sinto muito bem, é assim que eu me sinto muito bem, é assim que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Diga só: Senhor, é assim que eu me sinto muito bem, é assim que eu me sinto muito bem, é assim que eu me sinto muito bem, não há outro lugar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos falar isso: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, eu não quero mais, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Senhor Jesus, nós somos teus. Senhor Jesus, nós com essa atitude nós dizemos, Senhor, que nós queremos ser um grande provocador de sede. Nada, Senhor, é mais precioso que a sua presença pra gente. Nada é precioso, mais precioso que o Senhor. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que não que falte tudo pra gente, mas, Senhor, venha com o teu Espírito e derrame o seu Espírito sobre a nossa igreja. Senhor, que na nossa igreja possa faltar tudo, mas a tua presença seja marca. Senhor, nós queremos ser conhecidos como a igreja que tem a tua presença, Senhor. Esse é o nosso diferencial. E
Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito, a comunhão com o Filho estejam conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, gente. Eu não quero. Boa semana, gente. Deus abençoe.